E agora o assunto é sobre as exportações brasileiras do agronegócio, que em 2017 atingiram valores e volumes históricos frente ao ano anterior. O volume foi recorde e, segundo pesquisadores do CPEA, o impulso veio principalmente dos embarques de soja e também milho, que favoreceram também uma super safra de grãos em 2017. Mas um dos destaques das exportações foi da carne bovina in natura, que apresentou um aumento frente ao ano de 2016 de 12%. A gente conversa agora sobre as exportações do agronegócio brasileiro no Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o último levantamento do CPEA com relação às exportações do agronegócio brasileiro, eu converso agora com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio da rede SBA. Muito bom dia, João. Bom dia. Ô, João, os cálculos do CPEA apontam que de janeiro até dezembro de 2017, no comparativo com 2016, as exportações do agronegócio foram muito bem. O volume aumentou 14%, o faturamento aumentou 12%, fechando em 96 bilhões de dólares somente as exportações brasileiras. Qual foi o destaque, João? Bom dia. Bom dia. Os dois grãos que o Brasil mais produz, que é o milho e a soja, foram destaque. Você teve um aumento, a soja chegou a 68 milhões de toneladas. Ou seja, o complexo soja, o grão, o farelo e o óleo, representa a soma de petróleo e minério de ferro, que é o segundo e o terceiro colocado nas exportações. Acontece que soja, ela dá uma safra todos os anos. Petróleo e minério de ferro vai embora, acabou, PT Soluções. Então, essa é a grande vantagem da agricultura, da agropecuária. Ela pode repetir ano após ano. A grande questão, quando você olha o mercado, o Brasil fechou com 67 bilhões de dólares de superávit, entre o que o Brasil exportou e o que o Brasil importou. Graças a quem? Graças àquele pessoal que está nos assistindo. O senhor e a senhora, o trabalho de vocês que está sendo feito é o que gera excedente. Isso na exportação e também para atender o mercado interno. Nunca falta nada no Brasil. Sempre você vai, não é ao contrário de uma Venezuela, que vê aquela briga para comprar um quilo de açúcar. Aqui no Brasil, não. Você tem o produto a um preço bastante razoável, graças ao trabalho do campo. A grande questão das exportações é que o mundo inteiro está demandando cada vez mais alimentos. E quando você olha o destino da exportação, é basicamente China. China é o grande importador do Brasil. Importou 50 milhões de toneladas de soja. A China, aí vem China, Hong Kong, Vietnã, todos aqueles países do Sudeste Asiático, são países que estão crescendo, a economia está crescendo. São países em que eles têm um poder de compra, apesar do salário ser mais reduzido, o poder de compra do cidadão chinês é muito maior que o poder de compra de um cidadão brasileiro. Por quê? Porque lá a carga tributária é 16%, aqui nós é 35%. Então, aqui no Brasil, o poder público sangra a sociedade, tira dinheiro e não devolve. Por quê? Porque o gargalo do Brasil não é produzir. Se houver rentabilidade, nós botamos 10 milhões de toneladas a mais de soja, não tem nenhum problema, basta ter rentabilidade. Milho, produzimos 96 milhões de toneladas, podemos produzir 100, 110? Podemos, só que nesse preço que está hoje, o milho, por exemplo, no Mato Grosso, o produtor troca 6 por meia dúzia ou 6 por 5, porque não remunera ele. O IMEA publicou ontem os resultados do custo de produção do milho no Mato Grosso, sem considerar a questão de terra e tal, acima de R$ 2.400. Ou seja, ele teria que produzir 100 sacas de milho a R$ 24,00. Nenhum local do Mato Grosso tem preço de R$ 24,00 do milho. O que acontece? O produtor vai plantar, ele vai ter que reduzir custo, vai ter que apertar, diminuir a tecnologia para poder produzir. O milho é um importante produto de exportação. Nós exportamos 30 milhões de toneladas de milho, só que é um produto barato. Você olha no porto, free on board, em cima do navio, $155 a tonelada, pouco mais, próximo de $10 o saco. Isso mata o produtor. Ô João, como você mesmo disse, a China segue sendo o país que mais exportamos, seguido pela Europa, depois vem Estados Unidos. A participação desses países também cresceu, João? Cresceu e cresce muito. A China cresceu 7,3% o consumo de soja. 7,3%, que é um consumo de mais de 100 milhões de toneladas. Ou seja,
Por que a soja é o grãozinho milagroso? Porque é o óleo mais barato que tem para o ser humano, o grão de soja tem 18% de óleo, é o farelo proteico mais barato que existe, mais eficiente para a produção de carnes brancas. Ele tem 44%, 46% de proteína. Ou seja, no passado o mundo usava farinha de peixe, farinha de carne, farinha para produzir carne branca. Hoje quase tudo volta para farelo de soja, porque é mais barato, é mais eficiente e o Brasil é um dos 3 grandes países do mundo que produz soja. Ou seja, nós disputamos taco a taco com o americano, que era o líder absoluto. Hoje nós estamos brigando com ele na produção. E a soja, são 3, 4 países que produzem, em volume que geram excedente de exportação, e tem o mundo inteiro para consumir em função da produção seja de óleo para consumo humano, seja de farelo para a produção de carnes. Ô, João, nós temos uma lista com os produtos mais exportados e também com os produtos que não foram tão bem assim. Vamos ver a lista? Dados divulgados pelo CPEA, nós temos aqui o volume das exportações para os produtos do agronegócio, 17 em comparação a 16. Nós temos ali na ponta o milho, que cresceu 33%. Em segundo lugar, a soja, que cresceu também 33%. Seguido pela carne bovina, que cresceu 12%, frutas 7,8%, óleo de soja 7%, algodão pluma 3,6% e a partir daí madeira, celulose, açúcar, carnes e aves, farelo de soja, carne suína, suco de laranja, café e etanol, que apresentaram uma redução no volume das exportações em 2017, na comparação com 2016. Qual que é o destaque, João? Os 2 grãos, né? Soja e milho foi o destaque. Mas agora, quando você olha a queda, tem que ver o porquê da queda. Por que caiu a carne de aves? Porque foi o setor, o pessoal mirou no boi e acertou no frango, naquelas operações midiáticas de carne fraca, etc. O frango foi muito prejudicado com isso. E hoje eu estava escutando uma notícia, uma boa notícia, que há uma possibilidade de um investimento de $200 milhões na questão sanitária no Brasil. Esse é um papel que o poder público poderia fazer para ajudar as exportações, ou seja, investir na melhoria da qualidade da sanitária. E aí não é só questão de recurso, é capacitação, é mudar o modelo que nós temos de recurso, permitir que as empresas possam fazer auditoria, poder fazer fiscalização. Hoje é privilégio só dos fiscais do Ministério da Agricultura. Por que isso? Se nós exportamos minério de ferro, um navio de 400 mil toneladas de minério de ferro, ele sai com o quê? Sai com certificado de uma empresa internacional de auditoria. Por que não pode fazer isso mesmo com carne? Eu acho que pode. E os próprios fiscais do Ministério acompanhar também esse processo. Ou seja, simultaneamente a isso, um trabalho permanente junto aos frigoríficos. Porque o que atrapalha o Brasil não é a qualidade do nosso produto. Os senhores e senhoras são extremamente competentes para produzir. É o problema depois da porteira. Seja na questão sanitária, seja na questão de logística. Esse milho, por exemplo, que vai hoje para o porto, se você for transportado de Mato Grosso do Sul hoje ao porto, ele está custando R$170 a tonelada de frete, entre custo, etc. Todos os custos que tem embutido na logística. Poderia ser muito mais barato se nós tivéssemos uma ferrovia eficiente. A ferrovia que nós só temos que levar o milho até Maringá, de Maringá transferir para a ferrovia. Mato Grosso, o esforço que o pessoal do Mato Grosso está fazendo para mudar o foco. Eles produzem muito grão e não tem consumo, é lógico, eles produzem para o mundo, não para Mato Grosso, nem para o Brasil só, para o mundo. Então o que eles fazem? Hoje há uma tendência no Mato Grosso de não trazer para Santos, não trazer para Paranaguá. Isso é 2.500 quilômetros, é muita coisa, e principalmente de caminhão. Eles estão mudando o foco, estão indo para onde? Meritituba, lá no Rio Tapajós, carrega em barcaça, vai até Barcarena, no Pará, transfere para navio oceânico, ou mesmo fizesse estações de transbordo dentro do Rio Amazonas, por exemplo, que chega navio oceânico, Paramax, chega navio com cada que precisa de calado de 14, 15 metros, chega ali na região do Rio Amazonas. Então, isso é que falta para o Brasil. Falta uma política de logística, uma política sanitária, uma política de seriedade no trato da coisa pública. Esse é o problema do Brasil, não é produzir. Produzir, nós somos um craque em produzir, eu tiro o chapéu para o nosso pessoal aí. A tecnologia que nós temos no Brasil, nós não temos medo nenhum de enfrentar nenhum país do mundo, a qualidade da nossa tecnologia. O que falta é qualidade de serviço público, isso aí falta. Essas manchetes de prender fiscal, de dono de frigorífico, botar fiscal na folha de pagamento, isso é um absurdo. Isso aí atrapalha e arrebenta e impede que
sobre dinheiro ao produtor, porque isso reflete nos preços, reflete no custo para chegar até o destino final. João, obrigado pela participação. Bom trabalho.